Sejam muito bem-vindas, então, donzelas, a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje, novamente, nós estamos aqui com algumas donzelas convidadas, acompanhando aqui ao vivo. E nós trouxemos hoje um tema super importante, que, inclusive, ele foi motivado pelo filme do Michael Jackson, né, Cris? Cris teve a ideia de trazer esse tema. E nós queremos falar sobre como nós lidamos, ou de onde vem a nossa forma de lidar com o sucesso, ou, muitas vezes, com a dificuldade de conseguir entender os nossos próprios talentos. E a gente sabe que isso vem da nossa base familiar, e que pode ser algo positivo ou pode ser algo negativo, depende muito de como foi a construção e o relacionamento lá na nossa base familiar, né, Cris? Então, nós vamos falar muito sobre isso, com muitas falas e muitas cenas que apareceram no filme, mas que também fazem parte do nosso dia a dia, com certeza. Então, Cris, passo para você aí, para você começar a comentar sobre isso. Bom, sejam todas muito bem-vindas ao novo episódio da Comunidade Donzela, sempre reforçando, né, que esse projeto que já tomou vida, forma, né, cara, que eu acho que é importante a gente criar um projeto. Simone teve esse sonho, a gente vai sempre trazer isso para reforçar quem está chegando. Simone teve esse desejo, esse sonho através de uma patologia, né, que foi o câncer de colo uterino, e o processo de cura faz a gente olhar para a vida de uma forma diferente, né? E aí, depois de alguns anos, a gente se encontra, se conhece, o ano passado, no trabalho administrativo, dentro de um lugar que vocês sabem que eu amo muito, que é a Clínica de Fisioterapia Pélvica, que é um trabalho que eu olho com um olhar de diamante mesmo, né? Não só como uma empresa, mas um olhar de cura para vários pacientes. E lá a gente teve a oportunidade de dar forma para esse trabalho que está sendo construído aqui aos pouquinhos, com a participação de cada um de vocês. E lá. E aí a gente conversa sobre tudo, né, Simone? A gente faz várias trocas diárias, então fica esse convite para vocês também, fica a porta aberta ali da comunidade, de trazerem inbox, e a gente colocou até no chat aqui, gurias, depois eu vou colocar no grupo, o formulário que vocês podem preencher no sentido de trazer temas que para vocês é relevante, né? Então, primeira coisa, não existe roteiro pronto, né? A gente escutou muito, não sei se vocês acompanham reality show, mas a gente escutou muito essa frase nesses últimos meses, nesse reality show que estava dando agora há pouco aqui na TV, que roteirista é esse? A gente, se for olhar para essa frase, que roteirista é esse da vida da gente, né? Que é Deus, que é a gente, que é as decisões que a gente toma. Então, quando eu trago os temas para Simone e vice-versa, ela traz para mim, sempre é algo que está acontecendo em tempo real, tá? A gente tem um direcionamento, a gente tem uma ideia do que a gente quer trazer na comunidade, mas a vida vai nos trazendo insights. E a gente é muito aberta a nossos insights e a nossa intuição. E o ano passado, quando anunciaram o filme do Michael Jackson, a minha filha, que tem 14 anos, que não viveu a era do Michael Jackson, me convidou, falou, mãe, eu quero muito ver a história do Michael. E eu tenho uma referência com o Michael Jackson muito legal, porque a minha melhor amiga de infância, né, que a gente nasceu e cresceu juntas, era muito fissurada no Michael Jackson, mas na história da família Jackson, porque essa minha amiga, ela tinha o cabelo igual a eles, né, então, só que ela não se aceitava, olha só, Jéssica, como o negócio tem a ver, ela não se aceitava na época, porque ela era Black Power, mas eu achava de uma beleza, e ela só mostrava para mim aquele cabelão, porque ela andava sempre com ele muito preso. E talvez eu lá com os meus 7, 8 anos fosse um lugar de acolhimento para ela, ou de liberdade, olha só, sem a gente saber, né? E eu achava aquilo muito, porque era muito diferente de tudo que a gente via na época, né? Porque naquela época não se aceitava o cabelo black como hoje. Mas aí ela foi me mostrando e me ensinando a história dos Jacksons, e eu me apaixonei como ela me contou, porque ela me contou uma história, eu não fui atrás, não existia internet naquela época. Então, eu sempre olhei a história do Michael, não como o Michael astro, e sim como o Michael da família Jackson, né? Porque ela me contou essa história, ela tinha os discos, enfim. E porque ela se identificava parte daquela história. Passaram-se 30 e poucos anos, a minha filha tem essa fissura também pela história deles, do Jackson, né? Não pelo astro do Michael como em si, porque isso foi só um resultado de uma grande história. E aí, eis que o ano passado anunciaram esse filme que chegaria em 2026, a gente está desde lá de outubro, novembro, esperando esse filme.
E aí, semana passada, a gente foi ver o filme Eu e Ela, e para minha surpresa, foi uma grata surpresa, porque eu revivi aquilo que eu vi com a minha amiga. Então, olha, a memória me levou lá, a memória afetiva me levou lá para a infância, que é gostoso, né? As músicas. Mas o que eu convidei a Simone para a gente trazer aqui, gurias, é um tema que, para mim, é muito forte. E que vira e mexe, eu recebo esses insights até com uma cobrança no Instagram, da forma como eu me posiciono com a relação que eu tenho com o meu pai, né? A relação que eu tenho com o meu pai, ela é muito saudável, né? Eu talvez seja uma privilegiada, sim. E o meu pai fez aniversário dia 26 de abril, eu acho que eu fui ver o filme ali 1 ou 2 dias antes, não relacionei, mas a presença paterna para mim é sempre muito forte, né? O meu pai foi aquele homem, é aquele homem, pai de 3 mulheres, então meu pai sempre tinha flores em casa pra gente. Meu pai sempre teve o cuidado ao usar o banheiro, porque tinha mulheres em casa, então meu pai sempre servia as mulheres. Então, assim, ele sempre nos ensinou que mulher deve ser muito bem tratada. E por que que ele sempre ensinou isso, né? Porque ele viu a minha avó, que hoje tem 95 anos, ser muito maltratada pelo meu avô, né? Então, uma coisa que ele sempre pediu para nós. Não me importa se vocês forem casar, ter filhos, mas eu quero que vocês tenham uma profissão. Eu quero que vocês sejam mulheres inteligentes, mulheres que acreditem no potencial de vocês, no talento de vocês. Então, assim, você crescer escutando isso tem um significado, porque por isso talvez eu tenha me posicionado assim, né? As minhas irmãs têm um posicionamento um pouquinho diferente, mas tem o posicionamento delas. Mas eu cresci ouvindo isso o tempo todo, que eu era capaz, que eu tinha talento, que eu não me condicionasse a um relacionamento, né? Porque a relação da minha família com isso, minha família paterna, uma mulher só tem sucesso na vida se ela for bem casada, e o meu pai já acredita na profissão, nessa mulher que viaja, nessa mulher que decide, e que sim, que pode ter um relacionamento, né? E aí eu vou pro filme pensando na minha amiga, essa maravilhosa, que hoje assume o seu cabelo Black Power lindamente, porque o mundo permite isso hoje, né? E a história do Michael traz exatamente isso, gurias. Ele era um cara, ele era o menor de todos os irmãos, de uma família super talentosa, mas ele era o grande talento. Só que, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, se não viram, busquem pelo menos o trailer no YouTube, ou se tiveram a oportunidade, vão ao cinema, vem. Só que ele foi sempre muito humilhado pelo pai. Ele sempre foi diminuído pelo pai. E o que que ele fez com isso, né? Ele escrevia, e a minha filha olhava para mim e dizia assim, mãe, tu é igual o Michael, tu fica falando o tempo todo, escrevam no papel. Isso que a Ali falou aqui. Escrevam no papel o que vocês querem, vocês acreditam. E ele fica escrevendo, gurias, eu serei uma pessoa importante, eu sou uma pessoa importante, eu sou talentosa. Mesmo ele apanhando diariamente do pai, após os shows, mesmo ele sendo humilhado o tempo todo, ele acreditou no talento dele, que ele poderia fazer a diferença para os outros, né? Então, mesmo ele não tendo uma relação saudável com o pai, né, como eu sou privilegiado em ter, ele acreditou e ele fez o seu talento, né? Então, eu até quero que a Simone traga a percepção dela do filme, e que se vocês tiverem se sentindo à vontade, podem escrever no chat e ao final a gente abre o microfone. Por que que a gente traz esse tema para a comunidade, né? Porque aqui a gente fala de prazer, a gente fala de talento, a gente fala de transição, a gente fala de liberdade, a gente fala de permissão. Mas se a gente não tiver essa relação paterna, e a gente já falou da materna aqui, mas se a gente não tiver essa relação paterna, no mínimo, consciente do que eu tenho aqui dentro, ruim ou não, a gente não vai evoluir, né? A gente pode ler os maiores livros, a gente pode comprar as melhores mentorias, mas a gente não vai. E aí eu queria que a Simone trouxesse isso, porque no filme ficou muito claro para mim o que ele transformou naquela repressão, opressão, humilhação, ele se transformou numa pessoa, não só no talento que ele fez, mas ele era uma pessoa, a parte do filme que traz o início, né? Ele era uma pessoa muito voltada para o humano, né? Ele cuidava de tudo e de todos, e ele nunca teve o amor paterno, né? Então, olha que forte isso, né? Eu tô falando de um lugar confortável, porque eu tenho esse amor paterno. Simone, quer trazer a tua percepção, que eu acho que é super importante Sim. também. Antes de falar propriamente do filme, eu acredito muito que do pai a gente recebe
desde cedo, a questão do valor e da segurança, né? Então, assim, a figura paterna, e inclusive no relacionamento, né, o marido, ele traz justamente essa questão da força e da segurança para a gente. Era o que deveria ser, pelo menos, né? A gente sabe que nem todo relacionamento é assim, mas via de regra era assim que deveria ser. A gente precisa se sentir segura nessa relação, no casamento e quando nós somos crianças na relação com o nosso pai, né? E então, quando a gente tem esse tipo de relacionamento onde a gente cresceu numa família em que o pai traz muito isso, a tendência é que a gente vá para a vida adulta se sentindo mais segura também, se sentindo mais valorizada, se sentindo mais confiante. Por outro lado, se a gente tem um ambiente em que nós não temos isso, a gente vai carregar também isso para a vida adulta e muitas vezes sendo aquela pessoa que precisa de positivação o tempo todo, que se sente diminuída o tempo todo, né? Porque isso é uma coisa que sempre vem ali muito da base familiar. Então, ali no caso do Michael, fica muito evidente, né, que o pai dele, embora ele tinha uma intenção boa por trás daquilo, né, porque ele viu que ele tinha 5 filhos muito talentosos e ele acreditava muito no potencial dos filhos, mas eu acredito que o como ele fez tudo isso funcionar é que destruiu tudo que eles podiam ter tido, né? Porque os meios com que ele fazia eram muito ruins, né? Assim, a ideia era boa, o sentido da coisa era bom, só que os meios que ele usava eram muito ruins, né? Então, ele usava muito, como era antigamente, né, gente? Muita punição, exigindo muito, e em nenhum momento dando nenhuma palavra de incentivo e nem de carinho, né? Então, assim, às vezes a gente, como criança, e até nós que temos filhos, né, meninas, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa ser um pouco mais dura com o filho, porque aquele momento exige, aquela situação exige, mas a gente não pode deixar também de dar carinho, de dar atenção, porque não é só um e nem só outro, né? Eu acredito que tem que haver harmonia entre as duas coisas, né? Porque o limite precisa acontecer, a educação precisa acontecer, mas o carinho e a atenção também tem que vir junto, né? E ali ficava muito claro também essa questão, né? Que ele não era uma pessoa que sabia dar carinho, ele não sabia entregar nada, né? Ele só sabia cobrar, 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 exigir, exigir, exigir. Então, eles cresceram nesse ambiente. E, por outro lado, existia ali uma mãe totalmente omissa, né, Cris? Ela era uma mãe que, até pelos tempos, né, uma mãe que era muito, muito omissa ao homem, então ela assistia tudo aquilo e ela não fazia nada, ela se compadecia, mas ela não fazia nada, não enfrentava o marido de forma alguma, então era uma história bem ruim. E eu também, Cris, tive o privilégio de nascer numa família em que a minha relação com meu pai também sempre foi muito boa. Então, assim, eu não passei por essa experiência de ter um pai que não me dava carinho, que não me dava atenção, um pai ruim ou algo desse tipo, né? A relação dele com a minha mãe sempre foi muito boa e eu sempre fui muito ligada ao meu pai. Desde pequenininha, assim, eu fazia tudo com ele, eu pedia as coisas para ele, era com ele que eu saía, eu estava sempre grudada nele, assim, sabe? E inclusive, eu acredito que eu criei, a partir da imagem dele comigo e na relação com a minha mãe, vendo o quão boa era a relação deles, eu criei uma imagem, assim, meio que de super-herói do meu pai, sob o ponto de vista de um homem, de um relacionamento, sabe? Até nisso eu acredito que interfere muito, porque às vezes aquilo que é ruim a gente quer afastar, a gente não quer buscar no outro, mas aquilo que é muito bom a gente também quer trazer para perto, né? Então, assim, eu sempre tive uma referência muito boa do meu pai, em todos os sentidos, inclusive olhando o relacionamento deles e querendo aquilo para mim, sabe? Eu sempre pensava, poxa, mas eu queria um namorado assim igual ao meu pai, por que os meus namorados não são assim igual o meu pai é com a minha mãe, né? Porque lá era tão bom, funcionava tão bem, e talvez nem funcionasse tão bem, né? Porque era o que a gente via funcionando bem, mas talvez ali na intimidade deles, eles também tivessem as tretas deles, nunca na nossa frente. Mas eu acredito, então, que a questão ali do filme, ela me tocou muito, assim, porque eu fiquei pensando, assim, né, o quanto aquele menino, o Michael, carregou
Porque, assim, ele também exigia dos outros, né, Cris? Mas ele exigia muito pouco dos outros, ele exigia muito do Michael, né? Assim, era uma disparidade, assim, gigante. E ele era o lado mais fraco da situação, ele era o menor, ele era o mais novinho, né? Ele era o que tinha mais talento, e também por causa disso, eu acredito que era o que mais era exigido também, né? Então, eu fiquei pensando, assim, né, nessa questão, e imaginando, assim, o quão duro deve ser você crescer numa família assim. E tanto que o filme vai se desenrolando e a gente vê nitidamente as marcas que isso foi deixando nele, né? Então, uma coisa bem característica, né, meninas? Vocês lembram que o Michael tinha um nariz bem fininho, que era bem característico dele, né? E por quê? Porque o pai dele falava muito mal do nariz dele, falava que o nariz dele era feio, que era grande, que era muito largo. E o que ele faz? Uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer cirurgia no nariz. Ele foi lá e afinou o nariz, porque o pai dele colocou tanto isso na cabeça dele que o nariz dele era feio que ele foi lá e fez. E o filme vai até um pedaço, né, Cris, ali da história dele, mas eu imagino que tantas outras coisas que ele foi fazendo ao longo da vida também tem reflexo disso, né? Da questão das humilhações que ele passava por conta da aparência dele. Sim, ele na verdade tenta como todos nós, tá? Agora eu estava lendo uns depoimentos aqui de um vídeo que apareceu para mim no Instagram, depois eu compartilho com vocês. E vários adultos de 46 anos disseram, eu levei a minha criança de 14 para ver esse filme. E a gente se reencontra nessa necessidade de validação paterna, né? Porque a gente está falando aqui de um grupo de mulheres. E aqui eu gosto muito de trazer sobre isso, gurias, porque a gente vê um movimento há muitos anos de mulheres unidas, como se a gente estivesse contra os homens. Bem pelo contrário, eu defendo cada vez mais os homens por perto. A gente precisa deles, a gente precisa desse colo, desse carinho, desse chamego, desse desejo, né? Seja falando do parceiro sexual, seja falando da referência filho, quem é mãe de menino sabe a importância dessa proximidade que nós temos com os homens, seja de a referência paterna, pai, mesmo ele ausente fisicamente, mas a gente precisa fazer as pazes com essa imagem paterna, né? E com um colega de trabalho, um chefe, porque a gente vai vendo a mulher se diminuindo em várias situações, porque ela espera o tempo todo, uma vida inteira, uma validação paterna, né? E que às vezes essa validação não vem, ou porque esse pai já realmente é falecido, ou porque esse pai escolheu não validar essa pessoa, né? E aí o que a gente traz aqui como uma reflexão, porque cada uma de vocês vai ter essa visão diferente mesmo, e eu super recomendo olhar com responsabilidade de uma forma terapêutica, com acompanhamento, se isso doer muito em você. A gente está trazendo uma reflexão de um filme recente, né, que traz a história de um grande astro, e que, claro, tem retalhos naquele filme, não está sendo contada de toda forma, tanto que vem uma segunda parte desse filme aí, né, fica muito claro que o ano que vem uma segunda parte do filme, mas assim, ó, mesmo ele sendo muito humilhado fisicamente, ele era diminuído tanto na fisionomia dele, porque ele era um amor bonitinho pra caramba, né, mas assim, eu lembro das fotos dele nos discos Jackson, né, por causa dessa minha amiga, mas ele era diminuído o tempo todo por causa do nariz, por causa da idade, e ele era o que mais tinha talento. E ele se sobressaia, como a Simone traz, a primeira grana que entra boa, né, ele não negocia, ele vai lá e muda o nariz com o sentimento de validação paterna. E essa validação não vem. E não vem uma vida inteira, né? E ele vai, faz muito dinheiro, ele proporciona para a família um luxo absurdo, ele vive ali no mundinho dele ali com os bichinhos, porque ele traz 200 bichos para dentro de casa, enfim. Por quê? Porque o pai dele nunca permitiu ele ter amigos. Ele não tinha o direito de sair para brincar com crianças, porque ele tinha que treinar, né, o canto. Então, os amiguinhos dele eram os bichinhos, primeiro os insetos, depois ele foi buscando vários animais, né? Até uma girafa ele teve dentro de casa. Enfim, mas o que mais me tocou, Simone, e aqui eu trago a reflexão para nós, mulheres adultas,
foi quando ele tem aquele acidente, ele vai fazer um trailer, obrigado pelo pai dele, né, um trailer de música com os irmãos, ele é obrigado, ele já tem o nome dele consagrado, ele já tem o nome Michael Jackson, né, consagrado, mas ele é obrigado pelo pai, como empresário, a manter essa parceria com os irmãos, e ele é obrigado a gravar um trailer onde ele sofre um grave acidente no cabelo, ele é queimado, né, numa das luzes, e ele quase morre, ele perde essa parte do couro cabeludo, e por isso o cabelo dele, olha a Jéssica, de novo o cabelo, por isso o cabelo dele vem com uma transição capilar, porque ele perdeu essa parte aqui, ele entra na sessão de queimados muito grave, e a mãe copiosamente chora pedindo perdão, porque nunca o protegeu. Ali, para mim, bateu muito forte, porque mesmo numa situação como essa, né, de omissão, porque o pai tinha uma presença, né, muito forte, nós, mulheres, até hoje nos omitimos em algumas coisas. Ai, para não brigar, para não isso, para não contrariar a família, e aí eu trago para o meu lado, né? A minha família é muito tradicional, né? Gaúcha, da fronteira. Ai, mas se eu falar aqui, eu vou ter que me indispor, ou eu vou me expor. Vai. Porque não por você, mas por todos que vêm por você, né? Inclusive os seus filhos. Então, a gente ainda vê muita omissão feminina, né? Ainda em 2026, a gente vê muita omissão feminina quando querem diminuir as pessoas, quando querem diminuir os jovens, né? Eu escuto muito isso na minha família. Ah, essa geração de hoje está perdida. Não está perdida. É a geração mais inteligente que veio. A gente só precisa dar ouvidos, direcionar. E nós, adultos ou os mais velhos, não são os donos da razão, né? Então, assim, exato, a gente vai precisar romper. E quando a gente rompe, a gente faz o quê? A gente corta, a gente estremece. E aquela cena da mãe, onde ela pede perdão, ele queimado, ele não consegue olhar para a mãe. Ele disse, mãe, eu não quero falar sobre isso. Ele já era um adulto, mas ele era um adulto acuado, com medo. Ele era um adulto com dinheiro. E aqui, de novo, né? Ó, uma relação com o dinheiro, com o sucesso, com o talento, mas ele não tinha permissão paterna para ser quem ele era. E ele estava machucado emocionalmente, ele estava machucado fisicamente. Enfim, mas ali também foi o machucado dele, né? E aí, Simone, se tu me permite, até essa correlação com a tua patologia, foi essa dor que trouxe ele para uma decisão importante. Eu vou virar esse jogo. E aí ele prometeu para o cara que era o segurança dele uma vida inteira, né? Que amigo, virou um grande amigo, que era o cara que fazia a segurança dele desde pequenininho. O cara diz para ele, cara, você pode, para isso, interrompe essa relação, né? E aí ele prometeu que ele faria a última turnê, depois de curado dessa queimadura, e ele volta, contrata, acho que o melhor advogado, empresário, sei lá o quê, e manda demitir o pai. Ele escreve um fax e manda demitir. Olha só, a gente precisa demitir as pessoas da nossa vida, gurias. Até relações de negócios, né, Simone? A gente precisa demitir pessoas das nossas vidas. Eu não quero mais essa relação. Não, e não é essa relação, por exemplo, pai e mãe, né? Não é que eu não posso ter mais a relação com meu pai e com minha mãe. Eu quero demitir a hierarquia, eu quero demitir a repressão. Eu quero a forma, né, Cris? A forma de se relacionar. A gente precisa botar limites nas relações. Exatamente. Eu quero que me respeite, eu quero que me olhe, eu quero que... E assim, e às vezes você vai precisar demitir pessoas. Amigos, né, familiares. E só para dizer, olha, eu gostaria que você aqui me respeitasse, porque aqui eu tenho essa decisão, né? E seja numa transição de carreira, seja numa transição capilar, que a Jéssica trouxe. E sim, Jéssica, a transição capilar não acontece muitas vezes para nós, porque a gente tem medo do julgamento das nossas mulheres. Como assim? Agora vai andar com esse cabelo volumoso, com essa coisa toda aí, como o Michael teve, com o nariz, com a aparência do cabelo, com a aparência da pele, que ele teve vitiligo. Então, enfim, né, é um caso muito extremo, mas eu quero dizer assim, ó, olha o quanto isso, trazendo para a nossa visão da comunidade, o quanto isso impacta de vivermos com prazer, de vivermos os nossos talentos, porque nós somos muito talentosas, cada uma com a nossa, né, com o que nasceu dentro da gente. E talvez cada uma de vocês dentro do útero aí, vocês tenham um talento extraordinário. Mas vocês hoje, com 30, 40, 50 anos, ainda não têm permissão para viver isso. Não é?
Cris, e assim, a gente ali no filme fica muito claro, né, que assim, ele tinha o talento dele, ele era uma pessoa boa, né, porque ele tinha uma índole boa, e na verdade, a única pessoa que causava essa questão ruim nele era o pai, era a forma de educação que ele tinha recebido, né, porque quando ele começa a sair, e ele vai e encontra um empresário, e depois o produtor musical, e o segurança, todo mundo via nele a pessoa que ele era, né? Todo mundo via ele a pessoa, uma pessoa boa, via ele uma pessoa de talento, via ele como uma pessoa com muito potencial, né? Mas ele estava muito preso naquela questão do núcleo familiar, daquilo que o pai dele falava, porque isso é muito forte. É muito difícil a gente conseguir se desconectar da família nesse sentido, porque a família é família, a gente sempre foi ensinado, né, que a família são as pessoas mais importantes da nossa vida, mas é que justamente às vezes é dentro da família onde está o nosso pior, não vou colocar inimigo assim, mas a nossa maior barreira para a gente se libertar. Porque é todo mundo ali junto, misturado, a gente cresceu ali naquele ambiente, é muito difícil. A Andressa até colocou, né? Quando a gente faz isso de conseguir se libertar, né? É muito bom, porque vai ser difícil fazer, vai ser pesado primeiro a gente aceitar que muitas vezes a gente precisa fazer isso, né? A gente precisa se distanciar um pouco, a gente precisa às vezes consertar as nossas relações, a gente precisa às vezes sim se distanciar e romper com algumas relações, e é difícil, quanto mais proximidade existe, mais difícil vai ser. Mas é uma questão realmente do que a gente escolhe, né? Porque por exemplo, assim, ele foi encontrando pessoas ao longo do caminho que elogiavam ele, que positivavam tudo que ele tinha, mas quando ele voltava para casa, ele recebia aquela carga toda de novo, e assim ele ia, né? Altos e baixos, até que depois de muitos anos ele conseguiu finalmente tomar coragem para fazer o que ele precisava fazer. E era ele que tinha o dinheiro, era ele que tinha o poder, era ele que tinha tudo, gente. E ele não conseguia mesmo assim, porque, na verdade, ele que trazia o dinheiro para a família, bancando todo mundo ali, né, naquela estrutura que eles tinham, e ainda assim ele se sentia muito fraco, né? E aquelas cenas ali no início do filme que ele colocava os post-its lá, né, os recadinhos com as frases que ele falava, às vezes a gente encontra pessoas no nosso caminho que falam isso para a gente, e às vezes a gente não tem essa pessoa falando, né? Então, a maneira que ele encontrou foi ele mesmo dizendo para ele, lembrando todos os dias quem ele era, lembrando todos os dias da capacidade que ele tinha. Porque às vezes também a gente só dá ouvidos para aquelas pessoas que vão nos colocar para baixo. E muitas vezes elas não fazem isso por mal. Eu já passei muitas vezes por isso, assim, e eu não vejo que assim a pessoa está ali querendo te jogar para baixo, de fato, te deixar mal. É simplesmente porque a pessoa, às vezes, ela não tem nem maturidade para entender o impacto daquilo que ela está falando, porque às vezes é um comentáriozinho, né? Eu até falei para a Cris que quando eu comecei a gravar os meus vídeos, né, as pessoas mais próximas da minha família, elas nunca falavam nada dos meus vídeos, a não ser se eu falasse uma palavra errada, se eu escrevesse lá numa legenda, um story, e escrevi uma palavra errada, sabe aquela coisa de você escrever ali rápido, às vezes o corretor do telefone ali e tal, pois era assim, ó, gente, teve vezes que não deu um minuto que eu postei, eu imediatamente recebi uma mensagem, ó, escreveu isso aqui errado. Aí o que eu fazia? Lá atrás, no começo, eu ia lá e apagava, eu tirava do ar, eu gravava de novo, eu apagava o story, escrevia de novo. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Eu simplesmente mando um joinha quando elas me mandam alguma coisa, ou dependendo do que elas falam, eu aprendi uma frase numa mentoria que eu faço que é só responder tá bem. Então, assim, eu só respondo tá bem. E ficou por isso mesmo. O que aconteceu? Elas pararam de encher meu saco, sabe? Elas literalmente pararam, porque não é que eu não erro mais. Eu continuo errando, claro, né? A gente erra ali e tal, mas elas pararam de encher meu saco. Mas não foi porque eu acredito que foi por causa da minha postura, sabe? Elas começaram a ver assim, ó, não adianta eu falar para ela porque ela não está fazendo mais nada com aquilo.
ela não está corrigindo, ela não está mudando, ela não deixou de fazer. Pelo contrário, hoje eu faço mais e simplesmente elas não falam mais. Mas vocês vejam que, assim, são as pessoas que a gente mais ama, que são as pessoas que nos trazem esse tipo de situação, né? E talvez a intenção por trás disso, quando uma pessoa chega e fala para mim, você escreveu a palavra errada lá, talvez a intenção dela não seja realmente me colocar para baixo, me magoar, mas porque talvez ela pense, fica ruim para a imagem dela ter uma palavra errada. Na minha concepção, não precisa, eu não preciso mais provar para ninguém. Hoje em dia eu fiz as pazes com isso, que eu não preciso provar para ninguém quem eu sou, a capacidade que eu tenho. Não é uma palavra que vai manchar o conhecimento que eu tenho, o que eu estou fazendo, e se manchar, aí realmente essa pessoa nem deveria estar perto de mim, porque se uma palavra é suficiente para ela me julgar minha capacidade, daí eu estou lascada, literalmente, né? Então, assim, mas foi muito difícil para mim, gente. Eu estou falando isso fazem anos que eu estou nesse processo, anos. Não são meses, são anos. É muito difícil. Até porque a gente vem, assim, né, de um aprendizado ao longo da vida, que é de buscar sempre o reconhecimento. Desde pequena, né? A gente busca reconhecimento das pessoas, a gente faz as coisas porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser elogiado. Isso é fato, né? Em alguma medida, algumas mais, outras menos, todas nós temos isso embutido dentro da nossa consciência. E quando as coisas elas não caminham dessa maneira e a gente começa a ser julgado, a gente começa a ser criticado, isso dói muito, né? Dói, e esse julgamento geralmente vem das pessoas mais próximas e daí dói mais ainda. Pelo menos assim, em mim doía muito mais por serem as pessoas mais próximas e que mais sabiam da minha trajetória ali, da minha jornada, porque às vezes a gente vê uma pessoa na internet, a gente não sabe o que essa pessoa viveu, né? A gente não sabe como que foi a vida dela. Então, por exemplo, o meu filho, ele, desde pequeno que ele gosta do Michael Jackson, mas ele não sabia o que era a vida do Michael Jackson. Ele conheceu só o artista no ápice do sucesso dele, e para ele era tudo glamour. Quando a gente foi ver o filme agora, a gente depois conversou bastante sobre isso, né? E ontem ainda ele trouxe um ponto ali. Como isso mexe com a gente, né? Como a gente começa a ver a pessoa de um jeito diferente quando a gente conhece a história dela. Então, assim, só que a gente está sempre ali julgando aquela superficialidade que a gente vê, né? Infelizmente. E trazendo já para a nossa reflexão final, assim, no sentido de o que eu faço com tudo isso, né? Eu disse lá no início que ia doer um pouquinho, né, gurias? Então, assim, cada uma vai sentir isso de uma forma diferente, porque de duas uma. Ou a gente já olha para esse tema há bastante tempo, e é um tema que precisa ser revisto o tempo inteiro, relação paterna, talentos e tal, ou a gente guardou numa caixinha empoeirada embaixo da cama. E essa caixinha, quanto mais tempo ficar lá, mais vai te criar problema nas relações que a gente tem hoje, sejam amorosas, sejam elas profissionais, sejam elas, né, com os filhos, ou até mesmo com qualquer situação que você se depare. Então, por que eu estou trazendo isso, tá? Porque vira e mexe, eu recebo uma alfinetada quando eu apareço com o meu pai, né? Eu pouco apareço com o meu esposo, e porque o Instagram é meu, já falei isso para vocês, né? Então, eu gosto de aparecer sozinha, nesse ponto eu sou muito bem resolvida. Mas tá tudo bem quando ele aparece, mas com o meu pai eu faço questão que ele apareça, porque realmente eu tenho uma relação muito saudável com o meu pai, e ele me traz para um lugar, porque meu pai é uma pessoa que aplaude, é uma pessoa que me incentiva, né? Mesmo quando eu escolhi a parte da sexualidade, já contei isso para vocês, mas rapidamente vou contar aqui novamente, para quem não sabe. Quando eu escolhi a parte da sexualidade, que eu já estava em Florianópolis e fui a Porto Alegre visitá-los, eu contei primeiro para a mãe. A mãe, né, fez que entendeu, mas não entendeu. E aí, quando estava eu, a mãe e o pai no carro, ela contou assim, né, tipo, meu pai prestando atenção no trânsito, bem desfocado da gente. E ela deu uma batida no braço do meu pai e disse assim, Cris agora vai trabalhar com pet shop. E eu falei, da onde pet shop, gente? E ele, o quê? De cachorro? Eu nem gosto de cachorro, nem tenho cachorro, eu gosto de cachorro, mas não tenho cachorro. Eu falei, não, pai, não é pet shop. Aí eu esperei ele parar, estacionar o carro.
Desci, olhei no olho dele, como eu sempre fiz desde criança, e disse para ele: pai, eu estou estudando sobre sexualidade, pós-maternidade, desde a época que a Lulu nasceu, e a Lulu já tinha, nessa época, uns 7 aninhos, e eu estou me especializando para atender. E aí expliquei, né, o que fazemos hoje, né, mas isso lá atrás. Que legal, minha filha. Parabéns. Então, vocês percebam que, assim, ó, eu poderia também seguir na mesma batida que a minha mãe, né? Tipo, ele entendeu qualquer coisa, tá tudo bem, vou fugir dessa situação. Não, eu olhei no olho dele, quis que ele entendesse o que eu estava fazendo, né? Porque eu tenho 2 formações, que sempre ele me incentivou, tenho um histórico profissional muito interessante, e eu queria que ele entendesse que a partir dali eu ia para uma segunda transição, né? Então, que era muito importante. Então, assim, sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu olho no olho dele. E aí, por último, mas não menos importante, quando eu comprei o meu carro há 2 anos atrás, eu contei, mandei foto para eles e tal, tal. Quando eles vieram em Florianópolis, a minha mãe, a primeira coisa que a minha mãe fez assim, ai, como é bom ter um marido, né? Bom que presenteia a gente. E o meu pai disse para ela, disse assim, ó, fruto do trabalho dela, não foi o marido. E eu sou muito orgulhoso. Então, assim, vocês percebam que a minha mãe ainda não validou isso para ela, né? Ela acha lindo e tal, mas o meu pai, para ele, já tá claro. Então, vira e mexe, olha como que são as coisas. A gente tem que validar, mas num lugar que para você é confortável, eu não preciso pedir aprovação. Mas eu quero que ele entenda que tudo que eu estou fazendo em sexualidade, essa comunidade, o trabalho que eu faço na clínica, as lives que eu abri, os produtos que eu vendo, porque a gente foi agora para um casamento, onde estava toda a família reunida, o que eu levei na bolsa? Produtinhos para as minhas primas. Eu faço questão que elas usem, presenteio muitas delas. E eu faço questão que eles entendam que esse é um trabalho que muda a vida das pessoas, que faz as pessoas serem mais livres. Falar de sexualidade não é comprar uma bolsa, não é o corte de cabelo. É uma liberdade, é uma permissão, é um sorriso largo, é mexer a pelve, que nem diz a nossa recepcionista lá da clínica, né? Tá com o movimento da pelve em dia? Tô. Requebrei horrores esse final de semana. Mas é sobre isso. E isso, para mim, é muito importante que as pessoas entendam, sabe, gurias? Então, assim, se vocês têm essa caixinha empoeirada embaixo da cama paterna, e façam as pazes com isso. De alguma forma, vão buscar ajuda terapêutica, né? Porque não é com a pessoa, é com vocês que vocês têm que fazer essa limpa, né? Esse aconchego aí. Porque, de fato, aqui trava muito, tá? Trava todas as transições profissionais que vocês fizerem, todas as transições que vocês resolverem fazer, inclusive a capilar que a Jéssica trouxe no início. Porque não ter esse alinhamento, agora é comigo, e eu preciso enfrentar o meu pai, ou a figura paterna que tem dentro de mim. Porque vocês não... Vai estremecer em algum momento. Bom, sobre o filme era isso, fica o convite para quem se sente à vontade de assistir, né, porque eu acho que vale a pena esse olhar. E se não assistir, tá tudo bem, olha lá os trailers, os comentários, porque eu acho que é uma percepção minha e da Simone, cada uma vai ter o seu. Mas fica esse convite para olhar para o lado paterno dentro de você, porque isso vai impactar demais no que a gente vai convidar vocês para a próxima fase da comunidade, né? Que é uma fase muito importante, e é uma fase que eu e a Simone, a gente já está vivendo, né? Juntas aqui, cada uma no seu timing. A Simone ressignificando a patologia, eu nesse movimento profissional, né? E dentro do meu relacionamento. Mas, se não tiver isso bem resolvido, vai dar conflito. Vai gerar conflito, né, Simone? A gente que acompanha no mundo real aqui fora, gurias, outras mulheres muito bem-sucedidas, com grandes impérios, mas que não têm uma relação masculina bem resolvida, o conflito ele é gigante, né? E o corpo dói, sofre. Inclusive a relação com o dinheiro, né? O dinheiro vem, mas ele não fica, ele começa a conflitar aí dentro. Enfim. E Cris, Para encerrar, seria isso. Tem a questão também de a gente, essa situação não resolvida, né, com o pai, ela vai implicar também nas nossas relações amorosas, obviamente, né, na relação com o homem, e também vai ter impacto ali na relação para quem é mãe de menino também, né, porque a relação ali
é uma coisa que a gente vai trazendo aquilo que a gente viveu, aquilo que está mal resolvido, aquilo que dói aqui dentro, a gente vai trazendo para as nossas relações, é inevitável, mesmo que não seja tão consciente, né? Então, assim, como meu filho, eu estou descobrindo coisas relacionadas ao meu pai e relacionada aos meus relacionamentos, coisas que eu não tinha me dado conta, né? Então, assim, eu até gravei essa semana um vídeo lá nas nossas redes sociais, depois que eu fui ver o filme, e uma experiência que eu tive com a minha mãe, que eu conto lá, eu gravei sobre a questão de honrar pai e mãe, porque a gente sempre ouve essa questão, né? Mas o que é será honrar pai e mãe? Será que honrar pai e mãe é ficar dependente deles? Será que é eu não conseguir me afastar para ter uma relação saudável? Eu coloquei lá o que significa para mim. E eu tenho visto, assim, que, por exemplo, nas conversas com o meu filho, só para encerrar aqui rapidinho, eu contei para ele um dia, olha só como as coisas são fantásticas, né? Porque eu acho que as crianças, elas vêm hoje com uma pegada muito diferente sobre a vida. Pelo menos assim, o meu filho e muitas crianças com quem eu converso, eles têm um outro olhar para a vida, assim como eu não tinha na idade deles, e coisas que eu nem consigo alcançar hoje no alto dos meus 47 anos. Mas olha o que aconteceu. Um dia, conversando com o meu filho, porque eu sempre tento passar para ele, né, essa questão de a gente não ter dependência emocional entre nós, né, que ele, quando ele crescer, ele pode ir para a vida, para ele não ficar se preocupando. O pai dele pensa a mesma coisa, sempre falou, há muitos anos que já fala isso, né, que é para eles irem para a vida, cuidar da vida deles do jeito que eles quiserem, sem ficar se preocupando ou amarrados com a gente, né. E aí, eu falei para ele um dia que eu fui casada, então, né, meninas, eu fui casada e 2 vezes eu fui noiva durante a minha vida. E eu falei para ele, poxa, você sabe, filho, porque eu comprei um anel, gurias, assim, que é um tipo anel de noivado, assim, mas não foi com essa intenção, é que eu comprei um brinco e um colar e tinha um anel com uma pedra, assim. E daí eu vim para casa e mostrei o anel para ele e tal. Daí eu falei, filho, você sabe que a mamãe quando a mamãe casou e quando eu fui noiva, nenhum namorado meu me deu um anel de noivado. E eu sempre achei bonito ganhar um anel de noivado. Aí eles, né, vinham com a aliança, né, aquela aliança tradicional, mas nunca com um anel de noivado, né? E eu falei, eu sempre quis um anel de noivado e nunca ninguém me deu, sabia, filho? Eu falei para ele, dele assim, mãe, então eu vou fazer o seguinte, quando eu pedir a minha namorada em noivado, eu vou dar um anel para ela para honrar você. Aí eu fiquei olhando assim para ele e falei, meu Deus, olha a forma com que ele pensa. O honrar para ele é fazer, né? A minha mãe está me dizendo aqui uma dor que ela sofreu como mulher. Então, quando eu tiver uma mulher do meu lado, eu não vou fazer isso com ela. Se é importante para as mulheres, que a gente entrou ali num contexto, né, falando sobre isso, na cabeça dele ele pensou, se isso é importante para uma mulher, então eu vou fazer para mim. E é a forma que ele encontrou de honrar aquilo que eu não vivi. Eu achei isso fantástico, porque eu não queria que ele dissesse assim, quando eu crescer, então eu vou te dar um anel. Porque não tem a ver uma coisa com a outra, mas eu acho que ele foi muito sábio falando nesse sentido, né? Então, só para encerrar, né? Eu acho que a gente tem, então, também que resolver as nossas pendências ali com o nosso pai, porque isso nos fortalece nos nossos relacionamentos e nos ajuda muito também na condução da criação dos nossos filhos, né? Então, é uma coisa, ela vem ligada à outra. Certo? É exatamente isso. Então, encerramos o de hoje, porque vai ficar aí borbulhando na cabecinha de vocês. Agradecemos a participação de todas. A gente vem agora com uma programação bem especial no mês de maio, não é à toa, né? A gente precisava, primeiro, criar essa base, que a gente está ali no grupo, a gente criar as nossas bases nas redes sociais, e a gente vem com uma programação bem especial, gurias, para a gente poder convidar não só quem já está ali, mas outras mulheres, né? Vocês sabem desse meu posicionamento com a área da sexualidade há muito tempo, e com a força que a Simone está me trazendo, com esse olhar, né, da patologia, da ressignificação, do próprio relacionamento, né, que ela ressignifica, faz com que eu me fortaleça mais, né, saia um pouquinho da minha zona de conforto, nesse entendimento do que eu já sei, do que eu vivo, do que eu aprendo,
Então, aproveitar aqui e agradecer para a gente fechar esse podcast de uma forma bem bonita. Ficar o convite para vocês olharem essa caixinha aí dentro de vocês, com quem de fato vocês precisam conversar, se é uma escrita, se é uma carta, se é uma conversa, se é um abraço. Quer dizer, só no abraço a gente já consegue muita coisa, mas olhar de uma forma muito responsável para poder acessar esse próximo nível que a gente vai trazer de prazer, de conexão, de permissão, de leveza, de diversão, né? Que eu acho que é isso que é o maior convite que a gente vem fazer aqui para vocês, para que o corpo de vocês não adoeça, para que a patologia não se instale e para que você não paralise o seu corpo de uma forma brusca, né? E que você tenha muito, muito, muito mais prazer, como nunca teve. Essa é a ideia, né, Simone? Esse é o nosso convite. É isso aí. E nós vamos compartilhar em breve com vocês a programação do mês de maio. Então, nós vamos ter algumas lives, alguns encontros que vocês podem, inclusive, convidar pessoas, como a Cris falou. A gente montou o nosso grupo aqui com muito cuidado. Se vocês perceberem, a gente não divulga esse grupo aqui em lugar nenhum nas nossas redes sociais, porque a gente não queria abrir para qualquer pessoa estar aqui, justamente porque a gente estava, né, criando o nosso movimento aqui com pessoas que já, de alguma forma, se relacionam conosco. Mas esses eventos que nós vamos fazer ao longo de maio, vocês podem convidar pessoas, a gente vai colocar sempre aqui no nosso grupo também, para vocês saberem, né? E fica o convite para você ir lá olhar o filme, tá? Traz um quentinho, porque você vai se identificar, e mesmo eu tendo meu pai, eu lembrei de vários relatos que eu escutei de amigas e de pessoas muito próximas, né? Pessoas muito, muito próximas que têm o pai vivo, mas não têm o pai presente. Me deu um quentinho, porque ele não condicionou, né, essa parte, ele sofreu muito, mas ele não condicionou, e ele foi buscando esse amor, essa validação em outras coisas, sabe? Inclusive nos bichinhos ali, na parte, enfim, é apenas um recorte da vida dele, mas ele não condicionou isso, entendeu? Então, assim, é legal de olhar, porque a gente não precisa ter isso como como uma pessoa que me trouxe lá no Instagram e disse, mas então eu não tive pai, ou eu não tive... E aí, então, não, bem pelo contrário. Quando você não tem, você cobre, né? Só que tem que resolver isso dentro, né? Então, olha o filme, faz a tua reflexão, escreve as tuas cartas, porque a escrita terapêutica ela é fantástica, né? Faz essa conexão contigo mesmo, o esposo faz com ele, e realmente busca essa reconexão, porque tem o teu filho aí que tem essa conexão que tá falha, né? E aqui é uma responsabilidade nossa, tá? Porque aqui, às vezes, a gente gera culpa no que ficou para trás, mas aqui é responsabilidade nossa. As nossas relações com filhos é a nossa responsabilidade. Então, quando você enxerga no filho o reflexo, como a Simone trouxe, né? Aquilo que você está cultivando, cara, é muito legal. É muito legal você ver o filho refletindo no comportamento, nos relacionamentos, no cuidado com a mulher, né? Então, hoje, eu te digo que o maior ganho que eu tenho dessa minha bandeira de autoestima incansável é ver o reflexo nos meus filhos, assim, como eles se relacionam com as pessoas, como o Lucas olha para as mulheres, como a Luísa se comporta perante um lugar. E a gente não consegue mudar o mundo. O mundo continua agressivo, o mundo continua violento, o mundo continua diminuindo as mulheres. Mas se a gente conseguir mudar dentro da gente e compartilhar com quem estiver em volta, já é muito legal. Então, o convite que fica é você ir lá olhar o filme e depois traz para nós a tua percepção. Porque o filme, ele traz essa conexão da dor, mas ele traz muita música, ele traz talento, ele traz amor. Bom, eu saí do filme assim no final, fica até os créditos, tá? Porque os créditos é legal, você fica lá dançando no final, ó. E aí o corpo agradece aquela sintonia, assim, porque é isso, sabe? Vamos ressignificar, porque vale muito a pena. Certo? Obrigada, meninas, também pelos comentários aqui no chat. Estava lendo aqui também, tem reflexões bem legais, bem importantes, né? E como a Andressa falou aqui, né? É sempre sobre a gente, né? Por mais que a gente tenha passado algo ruim, tenha sentido falta de alguma coisa, a gente tem que trabalhar isso para resolver na gente, para a gente não passar isso para frente, né? Porque daí, inevitavelmente, a gente vai passando isso para frente também. Então, eu sei que deve ser muito duro, né? A gente que não passou por isso não consegue imaginar o impacto, mas a gente sempre tem que trazer para a nossa autorresponsabilidade, né?
gente precisa trabalhar isso para pensar assim, ó, é daqui para frente, parou em mim, né? Então eu vou resolver aqui para não estender, porque senão vai levando, né? Leva para os filhos também vão levar, talvez, né? E assim a gente vai quebrando esses ciclos também. A gente que está tomando consciência, estudando sobre isso, precisa ir quebrando esses ciclos para fazer bem para nós e para os próximos que estão vindo, né? Gurias, obrigada pela presença, pela confiança, pelos depoimentos. É um trabalho de muitas mãos aqui, e cada uma de nós, né, tem esse poder de... Agora vocês vão... Esse que vocês estão sentindo aí, pode ser uma dorzinha, mas também pode ser um conforto, consequentemente vai reverberar na casa de vocês, que vai reverberar na escola dos filhos, que vai reverberar por onde vocês passarem. Então, esse é o movimento, tá? Certo? Beijo, meninas. Obrigada Até pela a próxima. participação. Beijo, beijo. Tchau, tchau.